entre Inter de Milão e Porto. Duas equipes grandes na Europa, mas que já tiveram momentos melhores, né? E hoje voltam a figurar dentro das grandes equipes, mas ainda, né, com aquela ressalva, né? Até aonde cada uma delas pode chegar. Né? E esse duelo tem um ponto que eu acredito que seja o primeiro duelo, né, que a gente vai analisar hoje, e talvez um dos poucos duelos dessa Liga dos Campeões, onde que para a equipe se classificar, quem joga primeiro em casa, no caso, se classificou como segundo, é uma odd maior do que uma odd, perdão, menor do que a equipe, né, que vai decidir em casa. Primeiro, né? Para quem passou em primeiro no seu grupo, né? Que foi o Porto. A Inter de Milão, que passou em segundo, está com a odd menor, né, nesse caso. Então é realmente bem interessante ver isso. Né? Inter de Milão, mesmo tendo passado em segundo do seu grupo e o Porto em primeiro, é o favorito para se classificar nos 180 minutos. Né? Então é interessante ver até aí que a questão da vitória da Inter de Milão nesse primeiro jogo, pagando só 1,75, enquanto a vitória do Porto, 4,92. Né? E o Porto que vem de uma boa sequência aí. Apesar de não marcar muitos gols, são 6 vitórias seguidas, né? Seja no Campeonato Português ou na Copa de Portugal. Então, são 6 vitórias seguidas. Já a Inter vem com 5 resultados sem derrota, mas teve uma derrota lá em janeiro, né? Em 23 de janeiro, contra a equipe do Empoli. Então, vai ser um confronto interessante, mas que eu não acredito que vai ter tantos gols assim, não, viu? Eu vou nessa mesma linha. Acho que não jogo, não é o primeiro de tudo. Gosto da odd. Se você quer fazer um binguinho, uma odd da vitória do Porto é uma odd muito interessante, até porque o Porto não é uma equipe ruim. Foi líder do seu grupo. Acho que a Inter também não é uma equipe que passa tanta confiança. Teve recentemente um empate contra a Sampdoria, que é uma equipe que está na zona de rebaixamento italiano. Então, acho que o Porto pode... É que o Porto tem a desvantagem de jogar numa liga, né, que é um pouco mais frágil, então ele sobra muito junto com o Benfica, Sporting, mas eu acho que o Porto tem bastante condições, né, de quem sabe vencer. Obviamente, a dupla chance, como eu citei do caso do Leipzig, cara, eu apostaria mais tranquilamente numa dupla chance do Porto do que a do Leipzig contra o City. E são odds bem parecidas, então também você fica, né, com essa ressalva aí de você ter esse empate a seu favor, né? Se você pegar ali, né? Você ou em vitória do Porto ou empate, acho uma odd bem interessante. Acho que a Inter é favorita, mas eu não vejo ela tão favorita assim, mesmo jogando tão em casa. Favorita quanto a time está colocando aqui nas suas odds, né? Eu acho que a Inter é um bom time, tem um bom elenco, mas o Porto também tem e não dá para você enxergar tão claro que a Inter vai vencer esse jogo, né? Eu, pelo menos, não consigo ter essa noção clara de que a Inter vai ganhar tão tranquilamente assim quanto parece aqui pelas estatísticas das odds. E outro ponto também que é bem interessante é tanto a gente jogar, né, esse menos 2 gols, ponto meio, 2,5, né, no caso, né, menos que a partida fique no máximo em 2 gols, né, que temos menos que 3 gols e que paga ali, né, 1,76, ou que, né, no fato, né, das ambas equipes não marcam, que paga 1,79. Acho que a gente pode sim ter um jogo aí de poucos gols. A Inter pode vencer, mas talvez 1-0. Então acho que me chama também um pouquinho essa atenção para que não seja um jogo de tantos gols, um jogo equilibrado, mas talvez 1-0, um 0-0 até mesmo. Exatamente, João. Não vejo esse jogo. Vejo esse jogo bem parecido com o que foi o confronto do Milan, né? Na última semana, onde vence por 1-0, né? Se não me engano, foi contra o Tottenham. Confere? Isso, 1-0. Isso. 1-0 em cima do Tottenham. Eu vejo um confronto muito parecido, um jogo duro, difícil, com bastante chances criadas, mas com um placar muito baixo, assim, pode ser 1-0, 1-1, ou 2-0 no máximo, mas não vejo um jogo com muitos gols, não, sabe? Pode se equivocar, é óbvio, né? Mas eu imagino que vai ser uma partida bem dura aí de sair gols. Nessa mesma linha, uma aposta, né, do pessoal que gosta um pouquinho, né, do primeiro tempo é uma odd que eu acho bem interessante também, se você quiser colocar no primeiro tempo. Claro. Depois a gente volta também a falar do total individual do jogo normal, que também tem odds bacanas, mas talvez se você quiser jogar uma odd que me chama a atenção, que o fato é que não sai gols no primeiro tempo. Então uma odd paga 2,66 para que não saia gols no primeiro tempo, que acho que é algo bem possível, que a partida comece um pouquinho mais amarrada,
que o Porto defendendo, a Inter às vezes tem dificuldade para criar, apesar de ter um bom ataque, nem sempre consegue, né, emplacar logo de cara gols. Então acho que talvez uma odd interessante, para que a gente entre um pouquinho mais seguro, né, que as equipes entrem um pouquinho mais segura e que a partida vá para o intervalo no 0-0. Muito bem pensado, João. Essa odd é bem interessante, se abaixo de meio, né? Ou seja, ficar o 0-0 no primeiro tempo, já que são duas equipes que têm um pouco mais de dificuldade de marcar seus gols. E é uma odd bem interessante aí para se pensar nesse jogo, já que pode sim sair gols, mas talvez só saia no segundo tempo, então você consegue uma odd bem alta aí para um primeiro tempo. Vai querer ver estatística de jogadores, alguma outra coisa, individual? Vamos dar uma olhadinha no individual do primeiro tempo mesmo, né? Que a gente vai tá pagando. Olha aqui. Só essa do Porto. Essa do Porto é bem interessante. Bem interessante para o Porto marcar um golzinho no primeiro tempo, pagando 2,9. 2,9 é bastante coisa, né? Quase 3 vezes. Lembrando que o Porto foi líder do seu grupo, né? Então, sim. O Porto vai decidir esse duelo em casa. Então, não é um jogo contra, por exemplo, né, que é um jogo de campeonato italiano, que a Inter é quarta, segunda colocado, contra uma equipe da zona de rebaixamento, né? São duas boas equipes do futebol europeu, né? Exatamente. Então, muito possível o Porto fazer esse gol no primeiro tempo. Não seria nenhum absurdo, né? Então, esse 2,9 aí é uma odd bem alta e bem de boa, assim, né? Daria para acontecer. Então... são odds que a gente consegue, tipo assim, imaginar, né? Obviamente. Eu acho que, né, não estamos falando que é uma odd fácil, mas é uma odd que a gente consegue imaginar. Obviamente, a odd de gol do Porto também é uma odd boa, né? Se a gente voltar para o primeiro tempo, para o tempo regulamentar, perdão, para o Porto marcar, paga 1,64. Então, né, prevendo que se o Porto faça qualquer gol ao longo dos 90 minutos, é uma odd bem interessante também. Exatamente. Eu imagino que o Porto consiga, né, possa fazer um gol aí no jogo, e esse 1,64 é super plausível acontecer, ainda mais se for no primeiro tempo, né, 2,9, ainda melhor. Vamos dar uma olhadinha em jogador, daí a gente volta a fazer nossa aposta? Vamos lá. É sua vez, então eu vou lá na estatística e depois você fica à vontade. Estatística dos jogadores. Lukaku para fazer um gol 3. Dzeko 3,24, que seriam os principais ali para marcar gol. Mkhitaryan 4. Vamos ver aqui mais para baixo se a gente acha mais alguém do Porto, né? Deixa eu ver. Rapaz. Deixa eu dar uma olhada aqui. Lautaro Martínez 2,87. Quero dar uma olhadinha aqui O Evanilson, olha o Evanilson aí, ó. 4,6 para marcar um gol. Então são odds bem interessantes, né? Vamos ver aqui se a gente tem. Valentim Carbone, 4,74. Então tem coisas também para a gente marcar no gols, mas eu acho que esse jogo aqui eu não vou confiar em estatística de jogadores, não. Eu acho que realmente vou para o outro lado lá e eu vou naquela minha aposta de primeiro tempo. Eu acho que eu vou desse jogo eu vou ser a favor da retranca. Vou ali apostar em menos que meio gol ali, né, no primeiro tempo. No caso, né, que o primeiro tempo fique no 0-0. Vou torcer, vou ser o inimigo do gol nesse primeiro tempo. Vai ser o inimigo do futebol, né, João? Isso mesmo. Tem uma frase, quando não sai gol no jogo é porque o futebol deu errado, cara. Tem que sair gol no jogo. O futebol deu errado caso não saia gol. E para te contrariar e Você vai no gol do Porto? Não, para te contrariar e para modificar tudo que a gente falou aqui até agora, porque eu gostei da odd e quero fazer uma loucura nesse daqui e tentar acertar a odd mais alta desse programa, até agora, nesses 3 programas, eu vou no ambos marcam no primeiro tempo. Vai ser 1-1 no primeiro tempo e eu vou pegar essa odd 5,1 para mim aqui. Eu acho que a odd mais alta até agora foi aquele 4, né, no Fortaleza. Fortaleza que você acertou. Então eu vou botar esse ambos marcam no primeiro tempo, que é uma odd 5,1. E aí, meu amigo, se essa daqui bater, tu vai ter que ouvir. Isso vai valer por 10. Vamos ver. Tô sentindo que nesse programa aí que a gente vai acertar menos que o passado. A gente tá mais ousado, eu acho. No programa passado a gente estava mais
mais contido, e dessa vez a Lembrando gente que eu está acho querendo que ir a mais gente longe. nunca pega uma odds menores que 1,50 aqui no programa, mas Não, para no passado a gente ficou sempre perto ali do 2. Era sim. 1,7, 1,9, 2, 2,5, 2,20. Hoje a gente está passando um pouquinho, mas vamos ver também como vai ser o resultado de tudo isso, né? Já tô ansioso para que a gente acompanhe essas partidas para saber como que vai ser, né, nossos resultados e nossos lucros, né? Não, com certeza. Vamos ver aí. Esse é um jogo que os dois não conseguem acertar, né? Juntos, no caso, né? Porque o ambos mal. E dá para os dois perderem juntos também, porque caso saia um gol só de um dos Ou no lados, caso, 2-0 para alguém no primeiro tempo. também não adianta, né? Mas vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. Alguém vai acertar. Um dos dois acerta. Alguém. Alguém E acho acerta. que alguém vai acertar. Acho que é isso. Acho que é um jogo para o pessoal que quer apostar. Dá uma atenção especial, porque tem odds para tudo que é lado. Você tá confiante em gols? Vai. Você tá. Porque paga bem. Você quer ser um pouquinho mais precavido também? Tem boas odds de defesas. Vitória, né? Para qualquer um dos lados, né, tem odds interessantes. Então, acho que é um jogo bem bacana, assim como todos da Champions League.